alguém entra, Gustavo. Pronto, tá valendo. Vou repetir. Então, a estrutura de capital é uma leitura que a gente faz, né, da composição das origens e aplicações de recursos. Aí, nesse caso aqui, voltando, o ativo, lá se estudar na contabilidade, ele é composto de ativo circulante e ativo não circulante. O passivo, ele tem o passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Lembrando aí que o ativo circulante é aqueles bens e direitos que se transformam em dinheiro até um ano. Após um ano, eu chamo de ativo não circulante. Então, um exemplo de ativo circulante: caixa, banco, estoque, contas a receber, né, e qualquer outra conta a receber que esteja dentro de um ano. Por exemplo, depósito judicial, algum empréstimo que você fez para um funcionário que ele vai pagar daqui 2, 3 meses, é um tipo de contas a receber, né? O ativo não circulante é aquele ativo que você não tem a intenção de vender, ele é da estrutura da empresa. Então, é o imobilizado, realizável a longo prazo, são 4 subgrupos, né? O realizável a longo prazo, que pode ser uma conta a receber que ultrapassa um ano. Então, eu vendi um carro e falei com o carro, você tem 2 anos de carência. Um ano. Mais um que entra. Mais de um ano para realizar. Você tem lá empréstimos, imobilizado, né? Que aí é o que todo mundo já é bem familiar, né? São todos os bens, né? Estruturais, carro, máquinas, né? Estrutura da empresa e por aí vai. Você tem o diferido, que são todos os bens intangíveis, né? Então, marcas, patentes, né? Que a empresa tem. E você tem também um subgrupo chamado investimentos, que está até aí, né? O próprio nome já está falando, são bens que você não tem intenção de vender de imediato e que você comprou para poder valorizar. Então, você compra aquele laboratório Hermes Pardini, né? Tem algumas sedes deles que você entra, parece que é um hotel, né? A entrada cheia de quadros, cheia de não sei de quê. Então, esses quadros são da Hermes Pardini e eles valem. Com o passar do tempo, eles estão lá enfeitando o ambiente, mas eles têm um valor, né? Podem ser valorizados. No caso do passivo, nós temos ele não tem tanto subgrupo assim, você tem o passivo circulante, que é a mesma coisa, são todas aquelas dívidas que eu tenho para curto prazo, lembramos que é até um ano, e o passivo não circulante, que é pós um ano. Então, você tem salários, tributos, fornecedores, empréstimos, todos eles a curto prazo. Mas você pode ter também esses mesmos passivos também a longo prazo, o que vai diferenciar a questão do tempo, né? A questão da classificação. Logo abaixo do passivo não circulante, a gente tem o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é a relação aí do sócio com a empresa. Então, ali que você tem o capital social, originário, né, os donos, primeiro lançamento contábil de uma empresa, é uma conta chamada capital social que está dentro do patrimônio líquido versus qualquer conta lá do ativo. Normalmente é em dinheiro, então, caixa ou banco, né, versus capital social. Nasceu aí a empresa. Ponto. Revisto esses conceitos que eu passei, porque vocês já viram isso aí e ao longo dos 6º períodos, você já deve ter escutado isso aí várias vezes. Tem que voltar, gente, toda hora alguém está pedindo para entrar, tá? Então, aí agora, falei essa revisãozinha rápida para a gente entender esse quadrinho aí. Então, ativo, toda a conta do ativo, não importa se é curto, longo prazo, etc., nós vamos entender como um investimento fixo mais capital de giro. No caso do passivo, todos os passivos, incluindo patrimônio líquido, nós vamos entender como se fossem fontes de financiamento. Ou seja,
nós estamos falando duas linguagens. A primeira que eu falei, quando eu descrevi o ativo, passivo, etc., eu estava falando uma linguagem meramente e puramente contábil. Ponto. Agora eu estou transformando a minha linguagem em uma linguagem financeira, certo? Então, agora o meu olhar, quando eu olho para o passivo, eu entendo que todos aqueles valores são fontes de financiamento. Quando eu olho para o ativo, eu entendo que todas aquelas contas no ativo são investimentos, tá? Então, quando eu olho para o passivo no conceito contábil, eu falo assim, nossa, já estou devendo demais, né? Estou devendo fornecedor, banco, empréstimo, etc. E no ativo, não, eu tenho tantão de coisa aqui, né? Tudo meu, né? Isso no enfoque contábil. No financeiro, por isso que é muito comum, né, você Tem aluno estudar. solicitando para entrar aí na aula. Não apareceu aqui para mim pedido, não. Então, voltando aqui, então, eu olho o ativo, eu vejo investimento. Então, quando eu olho estoque, no olhar financeiro, eu enxergo estoque como um investimento. Quando eu olho uma contas a receber, eu enxergo essa conta como um investimento, ou seja, o cliente está me devendo. Então, consequentemente, eu já fiz isso. O preço de venda eu embuti no produto que ele levou, tem juros, né? Tem um ganho a mais aí que está embutido aí. Então, passivo também é entendido como a divisor lá, né? Capital próprio, ou fontes próprias, ou de terceiros. O passivo também, ele é entendido como custo de capital. Para eu manter essa empresa, eu preciso de trabalhador, eu preciso pagar impostos, né? Eu preciso remunerar os acionistas, então isso tem um custo de capital. E eu posso entender também o ativo como retorno, né? Então, eu tenho um custo, mas para poder fazer a máquina rodar, aplicando lá no ativo, para poder me gerar um retorno. Então, quando eu confronto o que eu vendi menos tudo que me custou, se for positivo, eu tenho um retorno positivo que eu vou chamar de lucro. Se for negativo, eu vou ter um. Não existe essa palavra, né? Desretorno, né? Você vai ter um resultado negativo, que seria o prejuízo. Então, o que eu quero que vocês entendam é basicamente isso: a visão passivo e ativo, ativo investimento, passivo fontes de financiamento. Por isso que, se você me fala assim, nossa, o meu passivo está muito alto, isso é muito ruim. Isso é muito simplista. Não dá para a gente falar se é bom ou se é ruim. O que dá para entender é o seguinte: você tem que olhar lá no ativo se você tem capacidade de pagar, se você tem capacidade de pagar essas contas. Agora, acho que agora que a pessoa pediu para entrar. Deixa. Tem capacidade de pagar. Vamos lá. Ô, Éder, Oi. eu não sei se é só para mim, mas o seu áudio tá falhando aqui. Tá dando uns piques aqui. Não sei se é só para mim, mas tá com a turma toda. Aí vai variar de internet para internet, viu? Até, inclusive a minha. Vou tentar falar mais pausado, né? Para fixar mais. Beleza? Beleza, beleza. Vamos lá. Então, agora, já que eu parei um pouquinho aqui, para a gente poder relembrar, né? Balanço patrimonial, os principais grupos. Então, aqui a gente já falou umas três formas de entender isso aí, com nomenclaturas diferentes, que são próprias da área financeira. Isso que nas empresas, né, no mundo real, o pessoal da contabilidade
tem que interagir muito bem com o pessoal da área financeira, porque as visões são diferentes, né? O pessoal da área financeira vê as contas do ativo lá como investimento, então a gestão é um pouco diferente, né? A contabilidade, ela é um pouco mais estática, né? Então vamos lá, mas aí não me preocupo com isso agora não, que a gente vai desenvolver esse raciocínio. A gente tem aí investimentos fixos, ou seja, falei investimento, é conta lá do ativo. Nós temos investimentos fixos e em capital de giro. Tá? De letras é muito importante a gente saber, porque tecnicamente vocês vão lidar com isso aí, né? Quando estiverem trabalhando. Então, vocês têm que saber as terminologias adequadamente. Então, ativo circulante é a mesma coisa que capital de giro. Então, alta liquidez, desculpa, o ativo circulante, né? Também identificado como capital de giro, alta liquidez e baixa rentabilidade. Vou falar os dois, depois eu comento. Ativo não circulante é estrutura física, baixa liquidez e alta rentabilidade. Então, veja bem, capital de giro, se é o ativo circulante, aí vamos lembrar algumas contas lá do ativo circulante. Caixa. Caixa não tem uma alta liquidez? O que é liquidez? É a capacidade do bem ou direito em transformar em dinheiro. Então, não tem outra conta que tem uma liquidez maior do que a conta caixa. A caixa já é o dinheiro, né? Aí você vem descendo. Depois do caixa tem o banco. O banco tem alta liquidez? Tem, mas ele tem menor do que o caixa, porque o banco vai ter dificuldade, você tem que ir lá no banco, às vezes, dependendo do valor, você tem que pedir autorização lá para o gerente, né? Fazer a transferência, tem um pouquinho só de dificuldade. E aí vai descendo. Contas a receber? Tem alta liquidez? Tem, mas é menor, né? Porque você depende do prazo lá que você deu para a venda, né? E também, chegando naquele prazo lá, o cliente pagar, né? Que pode também não pagar também. E aí vai descendo. Baixa rentabilidade. Ou seja, vamos lá pegar o caixa. O caixa, o dinheiro não está parado lá? Ele está rendendo? Pelo contrário. Se você, por isso que, principalmente o pessoal de auditoria, né? Quando entra na empresa e vê que o saldo da conta caixa, ou até mesmo o saldo da conta corrente, né, bancária, é significativo, ele vai xingar até, vai glosar, vai colocar nos relatórios, etc., porque lugar de dinheiro é circulando no sentido de promover rentabilidade. Então, aí você vai descendo também. O caixa, o dinheiro está parado, não rende nada. Banco, se está na conta corrente, é a mesma coisa, não rende nada. E aí vai descendo. Então, por isso que as contas do ativo circulante ou capital de giro têm baixa rentabilidade. O raciocínio dos ativos não circulantes é o contrário. Baixa liquidez. Por quê? Porque quando você comprou um veículo para poder utilizar na empresa, você não tem intenção de vender, você não tem intenção de valorizar, mesmo porque não vai, né? Então, ele vai perdendo valor ao longo do tempo e vai ficando difícil de você transformar ele em dinheiro, vender. Mesmo se você fizer isso, vai ser com valor menor do que você comprou, na maioria dos casos, né? Máquinas, equipamentos, etc. Então, ele tem uma baixa liquidez, ou seja, uma capacidade de transformar em dinheiro. Né? Quer comprar cadeira velha, mesa velha, né? Esse bobeado, dependendo da velitude, né? Não existe essa palavra. Mal você vai colocar nesses brechó, né? Topa tudo, né? Então, dependendo aí do mobiliário. Mas tem alta rentabilidade. Olha que coisa interessante, né? Por que tem alta rentabilidade? Porque esse ativo é a estrutura física, é essa estrutura que faz toda a máquina da sua empresa funcionar. Se é uma indústria, aí que vão estar as máquinas. Então, as máquinas vão te dar uma rentabilidade, elas vão produzir o produto vai ser vendido, por aí vai. Então, resumindo, ativo circulante tem alta liquidez, baixa rentabilidade. E o ativo não circulante, o contrário. Fontes de financiamento. O que é isso? Refere-se a toda e qualquer origem
Então, aqui a gente tem que entender também que passivo são as origens de recursos, ativos são os destinos, né, as aplicações de recursos, ou os ativos são o retorno de recursos e o passivo é o custo do dinheiro que você vai investir. É a mesma coisa de 3 formas diferentes. Voltando aqui, fontes de financiamento refere-se a toda e qualquer origem para obtenção de um determinado recurso. Todo e qualquer passivo é uma fonte de financiamento. Quando a gente vê um balanço de um banco, vocês vão ver lá que o passivo do banco é gigantesco. Mas por quê? Porque o passivo deles nada mais, nada menos do que nós, correntistas. Então, ele deve todo mundo. O que ele faz? Ele pega o nosso dinheiro, aplica lá no ativo dele, que às vezes é até para a gente mesmo, né? Empresta dinheiro, etc. Então, aquela máxima que eu falei, olha, se alguém falar com você simploriamente que, por exemplo, pegar empréstimo, endividar, é a pior coisa do mundo, você tem que ponderar isso aí. Porque o empréstimo é uma fonte de financiamento. É uma fonte de recurso para você aplicar no seu ativo. Agora, se você pega esse dinheiro e aplica mal, pega parte dele, põe no seu bolso, aí é outra coisa, né? Então, não é pecado você endividar. Pecado é você endividar e não saber endividar e não planejar a forma de criar condições na empresa de pagar essa dívida e ainda sobrar alguma coisa para você. Então, por exemplo, eu pego o dinheiro emprestado para financiar o meu estoque. Perfeito. Só que se eu compro estoque de produtos que não vão ser vendidos facilmente, você vai piorar mais ainda a sua situação. Então, aí envolve planejamento, envolve objetivo da empresa. Então, aí já é uma questão de gestão, né? Voltando aqui, aí vem as leituras, né? Passivo circulante, capital de terceiro, também chamado de terceiro, curto prazo, tem alta exigibilidade, é um dos maiores custos do Brasil, né? Por quê? Porque aqui está lá salários, fornecedores, impostos, né? E tem que pagar a curto prazo. Nosso caso aqui é mensal, por exemplo. Passivo não circulante, capital de terceiros a longo prazo, né? Tem baixa exigibilidade. Então, quando a empresa está muito endividada, é a cartilha, né? A ideia é você pegar essas dívidas que estão a curto prazo, renegociá-las para longo prazo. Isso está acontecendo demais nesse momento que nós estamos vivendo, né? As empresas que, por exemplo, que têm lojas nos shoppings, né? Então, negociar com os shoppings a questão do aluguel, né? Isso aí eu vejo direto e reto, né? Descontos de 40%, 50%, aquelas luvas lá que é muito comum, deram uma parada, porque está tudo fechado. Então, esse momento que nós estamos vivendo, esses conceitos aqui, são muito importantes para poder o empreendedor saber lidar com a sua situação, entender o seu negócio com profundidade. Patrimônio líquido, capital próprio, né? Ali onde que está o empréstimo ad eterno que os donos fizeram com a empresa, tem nenhuma exigibilidade, ou seja, perdeu o risco é do sócio, né? Seria o caso da empresa estar em processo de falência. Ô, gente, até aqui tá ok? Ok. Sim, tá ok. Obrigado. Então, vamos lá. E aí, nós vamos aqui fazer uns exercícios aqui, né? Fundamentos da gestão do capital de giro. Falei em capital de giro, é a mesma coisa aqui. Certo? Vamos lá. Fundamentos da gestão, da administração. O lucro. Gente, o lucro, muita gente aí que tem várias definições do que é lucro, né? Inclusive, tem uns provérbios errados aí, né? A gente fala assim, eu vou correr atrás do prejuízo. Né? Se a gente pensar nessa frase, né, literalmente, é coisa esquisita, né? Ninguém corre atrás do prejuízo. Não corre atrás do lucro, né? Mas, enfim. Então,
De maneira geral, a empresa tem lucro quando ela consegue aumentar o seu patrimônio, sem elevar as dívidas e sem que os acionistas investam mais capital na empresa. Isso aí é comum quando a empresa começou a funcionar, não tem jeito. Os acionistas têm que colocar dinheiro, né, até para ela estruturar, enfim. Quando ela se estrutura, começa a andar caminhos com as pernas próprias, não é interessante, não é recomendável e não é aceitável, né, que o sócio fique colocando dinheiro ad eterno, a não ser em casos excepcionais. Olha, vamos aumentar a capacidade produtiva da empresa. Aí você vai analisar. Vou pegar dinheiro emprestado? Não, está muito alto. Então vamos fazer a capitalização? Cada sócio coloca um pouco de dinheiro lá e a gente faz isso? Então, nesses casos, sim. Né? Então, operações que afetam contas de resultado modificam o lucro. Então, antes de começar com esses exemplos, existem as fontes boas no caso aqui, fontes boas de financiamento. Então, uma das fontes boas de financiamento da empresa é o próprio lucro. Ele não custa nada. Ele é gerado do próprios esforços da empresa. Você tem outra fonte de recurso, quando o sócio coloca dinheiro, não está entrando lá no passivo, esse dinheiro, o sócio está colocando, o risco dele está aumentando. Outra fonte de recurso, empréstimo bancário, está lá no passivo. E aí esse é pesado, né? Você vai pegar dinheiro emprestado, os juros normalmente não são suaves, se você não pagar, as consequências são grandes. Então, você tem as entradas de recursos, né? Fonte de recurso, o lucro, fonte de recurso do próprio acionista e fonte de recurso de terceiros, mais especificamente empréstimos bancários. Então, desses três, o mais limpo de todos é o lucro, ou seja, é o recurso gerado pela própria empresa e fica nela, ou o acionista decide, né? Parte fica na empresa, ele reinveste, parte ele distribui para o sócio e por aí vai. Então, aqui a gente tem algumas operações para a gente fazer uns exercícios. Olha só, operações que afetam contas de resultado modificam o lucro. Exemplos de operações que afetam ou não o lucro foram compradas, tem um ponto aí, né? Foram compradas novas máquinas no valor de 10 mil, com pagamento à vista. Modificou o lucro? Vejam bem. Compra de máquina à vista. Aí a gente tem que lembrar lá da contabilidade, né? Comprou máquina. Entra a máquina lá no imobilizado, não circulante, e como ele falou que pagou à vista, sai dinheiro lá de cima do caixa e banco. Isso aí gerou lucro? O que é lucro? É quando você confronta receita e despesas e mais custos. Então, aqui não vai afetar seu resultado. Foi meramente uma movimentação financeira, entrada de bem e saída de bem. Ou seja, entrada de bem, máquina, saída de bem, dinheiro, porque dinheiro é um bem, né? Simplesmente houve uma permuta. É mais ou menos aquele exemplo, né? Você tem R$1.000 em dinheiro. Você comprou uma bicicleta de R$300. Total da sua riqueza mudou? Não. Simplesmente vai ter uma recomposição financeira. Você vai ter R$700 em dinheiro e R$300 em um bem. Ela vai perder valor, etc. Isso é outra coisa. Isso é raciocínio contábil, é desse jeito. Financeiro, você vai olhar, essa bicicleta, com o passar do tempo, vai perder valor, ou vai valorizar, né, dependendo da bicicleta que você comprar. Certo? A gente tem que ter essa visão aí. Então, não houve receita ou gasto. Conclusões parciais. A empresa gera lucro quando? Vende. Então, operações de venda, né? Venda de produto ou serviço por preços superiores aos seus custos. Quer dizer, não tem novidade nenhuma, né? Você vai comprar um bem e vai vender pelo preço abaixo do que você comprou, né? Pode acontecer, mas aí
objetivo que todo mundo quer, que é lucro, não vai acontecer. O que mais? Faz operações que geram ganhos, então juros, né? Então, quem viu custos comigo, né? Quando a gente ensinou lá como que faz o preço de venda, né? Então, coloca aquela gordurinha lá da margem de lucro, né? Tá tudo ali embutido no preço. Juros. Venda de ativos físicos, então você também pode ter um ganho, né? Você tem lá um imobilizado, você tem uma venda lá e tem um armário lá que você quer trocar. Aí você põe a venda, você está tendo aí uma receita. Não comum, a gente chama que não é da atividade fim da empresa, mas você está tendo uma receita. Um valor maior do que você comprou. Aí tem que torcer para você encontrar uma pessoa, né, iluminada naquele dia para pagar um valor que não vale na prática, na realidade, né. No entanto, seu lucro diminui quando? Ela incorre em novas despesas. Então, vejam bem, vocês conseguem imaginar que quando você monta a empresa, sem entrar em atividade, né, você está naquele pré-operacional, está reformando a loja, está comprando o imobiliário, você só está gastando, ou seja, você só está tendo despesa, né? Quando vende um ativo físico com prejuízo, quando tem que pagar juros, então você diminui o lucro, você afeta negativamente o resultado. Bom, feito isso, isso aqui parece ser simples, gente, mas a turma, na prática, arranja uma confusão, é medonha até. A gente não sabe se é um simples complicado, né? Uma coisa meio... Vocês já devem ter visto isso, mas vamos com calma aqui, no enfoque financeiro. Regime de competência. Então, a gente tem duas coisas aí. A gente tem um princípio da competência. Eles são os 6 princípios da contabilidade. Cada ciência, né, tem que ter os seus princípios, os conceitos, etc., porque senão não é uma ciência. Se você não tem princípios, se você não tem axiomas, né, aquelas leis, né, e não se discute, você não consegue classificar um evento como uma ciência. Você consegue classificá-la como uma prática, né, uma mera técnica ou uma arte. Então, você tem esses 3 níveis de classificação aí: arte, técnica e ciência. Ciência, eu já acabei de falar, né? Tem que ter seus pilares. Então, a física, por que a física é uma ciência? Porque ela tem lá as leis lá, né? Leis de Newton, leis não sei de quem, que é coisa toda. Biologia, mesma coisa, tem suas leis. Na contabilidade, você tem suas leis também, que são princípios. Um deles é esse aqui, princípio da competência. Então, um ponto essencial a se notar é que não é movimentação de dinheiro que gera lucro, o prejuízo para a empresa, viram? Não é entrada e saída de dinheiro que gera lucro ou prejuízo, mas sim a competência do fato. Por competência, pode-se entender o momento em que a empresa reconhece contabilmente que terá um ganho ou perda. Assim, o resultado do período, lucro ou prejuízo, é a diferença entre a receita e a despesa, cuja competência tem que ser do mesmo período analisado. Então, uma coisa é lucro, prejuízo, outra coisa é saldo de caixa. No mundo lá da Lua, de Vênus, de Marte, etc., vocês concordam comigo que tudo que você vendeu entrou um valor, tudo que você pagou saiu, a diferença teria que estar no caixa. No mundo sem gravidade, né? Pode até acontecer isso, mas no mundo real, não. Por quê? Porque você tem aí alguns artifícios contábeis, alguns artifícios operacionais que vão impedir essa lógica. Tipo, depreciação. Depreciação vai afetar o resultado. Mas o que é depreciação? Não é entrada, não é saída de dinheiro, o que é isso? É um mero artifício contábil que visa reconhecer a perda do valor de um bem ao longo do tempo por obsolescência ou por uso. Isso aí é um conceito humano, né?
Então, vários outros fatores. A questão, por exemplo, você vendeu a prazo, né? E, então, aí aqui fala, você refere a período analisado, mesmo período. Você vende no mês, mas vai receber daqui 3, 4 meses, parcelado, que for. Então, o saldo do caixa nunca vai bater com o saldo do lucro nessas situações. Só que o empresário, muitas das vezes, por desconhecer disso, ou até intuitivamente, o que vendeu no dia, revendi 10 mil. Vou pagar a conta de luz, vou pagar o cartão, ou seja, ele acha que a receita, né, o valor que recebeu no total, ele pode gastar. É aí que a gente vê vários, eu estou dando um exemplo simples, que é um dos motivos mais comuns das empresas quebrarem, que é o dono ou o sócio confundir a riqueza pessoal com a riqueza da empresa. Bom, entendido isso, a gente fala muito no princípio, no regime da competência. Então, o que é o regime da competência? É o sistema utilizado para apuração do lucro ou do prejuízo de uma determinada empresa em um período especificado, baseado no princípio acima. Por isso que eu deixei o princípio destacado, né? Porque, ou seja, esse regime ele está fundamentado em uma teoria. Ele não caiu de paraquedas, tá? Então, e não da movimentação de caixa. Duas situações interessantes. Empresas com muitas vendas a prazo e pouco prazo para pagamento de fornecedores, você tem lucro alto, mas o caixa que é bom mesmo, nada, né? Você tem que, você ganha, o valor embutido tá muito alto, mas você está dando muito prazo para poder receber esse dinheiro, né? Empresa com poucas vendas no mês, mas com uma grande captação de empréstimo. Lucro baixo, o quê? Você vende pouco e caixa elevado, porque você pegou dinheiro emprestado, o caixa está lá, gordo lá, né? Só uma contribuição a mais aqui. No regime de competência, mensura-se os ganhos do período. Se a gente tivesse naquele mundinho que eu já falei, os ganhos seriam igual ao lucro. Só que não existe vender sem ter que investir alguma coisa, sem ter que gastar, né? Petróleo. Petróleo é monopólio do Estado. Então, tudo que eu vender do petróleo é ganho. Eu não vou pagar nada, não? Sim, você vai ter que pagar funcionário para extrair petróleo, ou simplesmente você vai olhar o petróleo, sai daí petróleo, petróleo agora vira gasolina, petróleo, gasolina agora vai... Não, você tem que ter um custo de transformar o petróleo em gasolina, querosene, naftalina, que mais? Insumo asfáltico, você tem que gastar, né? Então não existe ganho ser igual a lucro. O que a gente chama que a receita total é o primeiro lucro, né? Com base na competência, independente de quando eles geram impacto financeiro. O financeiro é entrada e saída de dinheiro. Regime de caixa, ao contrário, sistema que enfatiza as mudanças do dinheiro disponível independente da competência dos fatos. Em finanças, sua utilização é muito frequente. Ou seja, eu tenho contas a receber 1 milhão e tenho que pagar, e tenho R$10 na conta caixa. Não adianta eu ter contas a receber 1 milhão? Se amanhã eu tenho que pagar água, luz, telefone, só tem R$10 no caixa, né? Então, é utilizado bastante fortemente o regime de caixa. Para efeito de tributação, quem teve oportunidade de mexer com empresa aí, na área contábil, quando você vai cadastrar, por exemplo, a empresa, no Simples, quando você está legalizando uma empresa, então chega no momento, principalmente na área do comércio, chega no momento que o Estado, lá nos processos de legalização da empresa, tem um documento lá que o Estado te pergunta qual que é a previsão de faturamento. Aí você fala, anual. Isso aí é para eles saberem se você está pedindo para ficar no Simples, né? Como você sabe, até 360 mil,
E aí vai. E aí ele quer saber qual regime que você vai adotar. E aí ele abre lá o campo, regime de competência ou regime de caixa. Ele abre lá. Você pode optar por qualquer um dos dois. Só que 99,99% a gente recomenda que seja pelo regime de competência. Temos o fluxo de caixa positivo quando? Aí vamos lembrar um pouquinho o que é fluxo de caixa, né? O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é o confronto de tudo que você tem, tudo que você recebeu em dinheiro, versus tudo que você pagou. Resultado, se for positivo, eu vou chamar de fluxo de caixa positivo. Muita gente fala que é lucro. Lucro é a palavra destinada ao resultado do confronto das receitas e despesas. Lucro é isso. Ele é semelhante ao fluxo de caixa positivo, assim como o fluxo de caixa negativo é semelhante ao prejuízo. Estou falando duas linguagens. Estou falando que lucro é uma conta contábil, fluxo de caixa é uma informação financeira. Fluxo de caixa negativo ocorre, né, lógico, né, quando a diferença entre total recebido e total negativo for negativo. Aí você chora, né? Exemplos. Forem compradas novas máquinas, no valor de 10 mil, com pagamento à vista. Mesmo exemplo que a gente falou lá anteriormente. Forem compradas, teve algum efeito no fluxo de caixa? Sim. Porque você adquiriu um bem, mas movimentou lá o seu caixa. Você pagou à vista. Conclusões parciais. A empresa gera fluxo de caixa positivo quando recebe pela venda de produto. Aqui eu não estou querendo saber se está tendo lucro ou prejuízo, não. Aqui é o operacional, é o caixa recebendo dinheiro. Então, gerou fluxo de caixa positivo? Sim. Recebe pela venda de ativos fixos. A empresa vende bicicleta, mas eventualmente eu vendi o balcão lá. O resultado dessa venda, que é de um ativo fixo, também vai afetar o caixa. Muito tempo atrás eu tive um cliente que os últimos 4, eu não sei se vocês já fizeram análise de balanço, né? Você vê isso muito na análise das demonstrações financeiras, né? E aí tinha 4 anos que eles vinham no prejuízo, aquela coisa toda. E aí venderam um bem. Eles tinham 3 prédios, né? Venderam um prédio lá. O que aconteceu? Esse prédio entrou o dinheiro, né? E isso apareceu lá na DRE, né? Mas foi uma venda eventual. A turma tirou os projetos da gaveta e danou a gastar, né? Ou seja, falta de leitura dos fatos que ocorreram. A venda de um prédio, quer dizer, ela vai dar um pico no seu fluxo de caixa, depois vai voltar ao normal, porque o seu negócio está ruim. Então, ao invés de você pegar esse dinheiro, fazer um outro tratamento dele, diminuir dívidas, é o que a Petrobras está fazendo, né? A Petrobras está fazendo o quê? Ela está fortalecendo o caixa dela. Como? Ela está se desmobilizando. O que é isso? Ela está vendendo aqueles negócios que ela tem pulverizado para poder concentrar num nicho. Ela escolheu, olha, eu só quero investir em extração de petróleo. Eu não quero mexer com refino de petróleo. Eu não quero mexer com transporte de petróleo. Por isso que ela está vendendo os postos de gasolina dela. Então, o que ela está fazendo? Ela está fortalecendo o caixa dela. Né? Vocês terem dela, quando essas usinas de álcool, né? Deu boom aí, né? Agora, nova matriz energética, o álcool vai resolver o mundo. O que ela fez? Ela entrou na sociedade de várias usinas. O que aconteceu? Passou o boom, depois o governo parou de estimular esse segmento, a turma começou a quebradeira toda, e ela lá, como sócia, né? Agora, recentemente, ela vendeu
praticamente todas as suas participações nessas usinas, a imprensa não fala, né? Mas ela está fortemente desmobilizando para fortalecer o caixa. Tudo isso aqui é um exemplo na prática que está acontecendo, né? No entanto, seu fluxo de caixa diminui quando ela paga, ou seja, toda vez que tem um desembolso, paga a despesa, paga a aquisição de um novo ativo, pagou, vai mexer no fluxo de caixa. Para amortizar empréstimo, para pagar dividendos de acionistas, né? Muita gente nesse período agora, que é do Simples, por enquanto, né, a distribuição do lucro pelas empresas, regime Simples, por exemplo, não, são isentas de imposto. Né? Por isso que o governo, volta e meia, quando quando está pensando em aumentar as receitas, eles falam, tem que tributar os dividendos, né, distribuição de lucro, né? Então, quem está dentro quer pular fora, quem está fora quer pular para dentro, né? Isso, qual que é a dinâmica disso? Vamos pegar aí uma lanchonete, né? A demonstração dos impostos, né? Ela pagou os impostos direitinho, chegou no final do mês. Tudo que ela recebeu, menos os impostos que ela pagou, sobrou 10 mil reais. Ela simplesmente pode fazer uma distribuição de lucro, ou seja, pegar esses 10 mil reais, colocar na entidade pessoa física, né? No final do ano ela declara lá o imposto de renda dela lá, 10 mil reais, mais um campo lá que são rendimentos não tributáveis, ou seja, limpinho. Administração do capital de giro, né? Continuando aqui. Pagamentos, regime, né? Princípio, questão do entendimento do que é lucro. Agora vamos começar aí algumas coisinhas aí. Tá tudo bem, gente? Tudo ok. Que aqui eu só vejo o slide, tá? Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Tudo bem, então. Então vamos continuar lá. Bom, então, gestão ou administração do capital de giro. Capital de giro, ativo, circulante, certo? Então, o ramo que se volta para a gestão dos prazos dos investimentos em capital de giro, exemplo aí para a gente sempre estar lembrando o que é capital de giro, né? Estoque, contas a receber, e das fontes operacionais, fornecedor. Quando a gente fala fonte operacional, são aquelas ligadas diretamente ao seu objeto de exploração do negócio. Então, fornecedores, se você é uma mercearia, então quando você compra lá leite para revender, né, refrigerante, etc., esse fornecedor está ligado diretamente à atividade fim do seu negócio. Por isso que a gente chama de fontes operacionais, tá? Guardem muito bem isso aí. De maneira a minimizar a necessidade de aporte de recursos dos sócios, né? Senão toda hora o sócio tem que estar colocando dinheiro. E de financiamentos bancários, fugir de empréstimos bancários. Isso aqui é interessante falar nessa situação que a gente está vivendo, né? O governo, no ano passado, ele criou nada mais, nada menos que 16 linhas de financiamento para poder minimizar o impacto econômico do nosso país. Então, se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse feito lá esse plano de emergência, né, de auxílio, né, os auxílios lá de 600, 1.200, aquela coisa toda, o PIB nosso teria caído na faixa de 9%, 10%. Por ele ter feito isso, minimizou, caiu 4,1%. É muito alto, mas poderia ser pior, né? Então, o que é 4,1 negativo?
Vamos pensar 10%, igual a China vinha crescendo, né? 10% do PIB, né? 10%. O que é PIB? É o confronto entre todas as receitas, menos tudo que ela gastou. Se está crescendo 10%, quer dizer que a economia de um país, em 10 anos, porque 10 vezes 10 é 100, né? Em 10 anos, a China dobra de economia. Agora, quando você fala esse valor negativo, ou seja, nem cresceu, ainda retroagiu, entendeu? Então, o Brasil, por exemplo, diminuiu 4,1% o seu PIB. Ele não cresceu nada e, além de não crescer, ficou mais pobre. Então, por isso que no último ranking dos países, né, nós já chegamos a ficar até a 7ª economia, maior economia do país, caímos para 13º. Né? Então, é uma leitura de cenário, né, que impacta no momento que nós estamos vivendo. Então, esses conceitos que nós estamos apresentando, que vocês já viram ou não, né, é fundamental agora, mais do que nunca, para a sobrevida dos comércios. A gente olha aí, gente, né, tudo fechado, né, é um caos. Esses indicadores são básicos, né, aí na gestão do capital de giro. Como já destacado anteriormente, os investimentos de capital de giro, ativo circulante, possuem duas características elevadas. Já falamos lá atrás, elevada liquidez e baixa rentabilidade. Principais características dos indicadores de liquidez. Aqui, grande parte de vocês já fizeram aquela disciplina de administração das demonstrações financeiras, certo? Tem gente? Certo? Eu acredito que sim. Se captou é outra coisa, né? Mas, bom, aqui eu não vou ater muito no detalhe, não. A gente vai partir do pressuposto que o básico vocês já têm, então a gente vai uma linha um pouco mais objetiva, né? Então, principais características dos indicadores de liquidez. Eu coloquei 3 aí. Liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca. Né? Tá tudo detalhado lá no caderno, lá. Tá? Então, basicamente, só para lembrar aí, liquidez geral está ligado à capacidade da empresa, né, pagar suas dívidas a longo prazo. E a liquidez corrente é a capacidade da empresa de pagar suas dívidas a curto prazo. Então, esses dois indicadores são os principais, né, indicadores em termos de liquidez. A liquidez seca é você pega o ativo e tira ali um componente para você ver se a empresa tem ou não capacidade ainda de pagar suas contas. Por exemplo, você pega o ativo circulante e tira um componente do ativo circulante, o total, né? Você pega o total do ativo circulante. Vamos pegar aqui, vamos tirar o estoque para ver que sem o estoque, se a empresa ainda continua ou não com a sua capacidade de pagar as dívidas. Aí você vai ter lá a informação e você vai tomar a decisão. Por exemplo, o liquidez corrente está dando lá 1,50. Quer dizer o quê? Para cada R$1, você tem R$1 para pagar e ainda sobra 50 centavos. Aí você quer ver, vamos tirar da liquidez corrente, vamos tirar o estoque. Aí, esse índice cai para 0,90. Então, você tem a conclusão do seguinte, a empresa depende muito do estoque, né, para pagar suas dívidas. E o estoque é um problema, entre aspas, né, porque ele não transforma em dinheiro rapidamente, você tem que ter todo um trabalho, né, tem que vender primeiro, né, e aí as vendas têm as suas características, pode ser venda à vista, pode ser venda a prazo, né, o recebimento do valor da venda pode ser parcelado, pode tomar cano, né, pode não receber, então essa informação 0,90 vai dar uma certa preocupação. Foco na segurança e na capacidade de pagamento da empresa das dívidas atuais, né, uma característica, questão estática, confronta valor do ativo com o passivo circulante através de uma razão, né, quando eu pego ativo circulante e divido pelo passivo circulante, eu acabei de falar para vocês aí como é que faz o índice de liquidez corrente, né, vai gerar uma razão
entre dois grandes grupos. Esses indicadores aí que vocês viram, deve ter visto aí em torno de 14 indicadores, mas eles podem ser subdivididos e chegam até mais de 200. Em uma situação de segurança, os valores considerados do ativo circulante serão maiores, apontando índice superior a 1. Claro, se o ativo circulante for maior do que o passivo circulante, o índice vai ser maior do que 1. Por aí vai. E se o passivo circulante for maior, o índice ficará inferior a 1. Quer dizer que você deve mais do que você tem para pagar. Se você teria condições de juntar e pagar aquela dívida. Se você tem um ativo circulante menor do que o passivo circulante, vai gerar um índice menor do que 1. Uma outra maneira de mensurar a liquidez da empresa, que é bem semelhante à liquidez corrente, ao invés de você dividir o ativo circulante pelo passivo circulante, você subtrai. Isso é muito comum quando você quer ter uma visão rápida da empresa, sabe? É mais ou menos quando o médico pega uma radiografia sua, ele dá aquela olhada assim e fala assim, isso aí está todo quebrado. Ele não vai olhar no detalhe, porque no geral ele já entendeu a situação, se é grave ou não. Então, você tem um ativo circulante de 150 mil e um passivo circulante de 100 mil, um menos o outro vai dar um saldo de 50 mil. Então, a empresa, né, ela tem, se ela pagar todas as suas dívidas a curto prazo, teria, né, um saldo aí de 50 mil. Outra forma de ver. Por isso que ela é semelhante à liquidez corrente. Os prazos, também está lá no caderno, né? Então, os prazos médios de estoque, os prazos médios de recebimento, os prazos médios de fornecedores, né? Então, a máxima é o quê? Os prazos médios de estoque, quanto mais rápido, melhor. O que é isso? O que é prazo médio de estoque, né? Entrou, saiu. Comprei X grades de cerveja e vendi essas X grades de cerveja em quanto tempo? Um prazo. Que aí você vai ter que renovar e aí a vida segue. Recebimento é a mesma coisa, né? Mesma coisa não, mesmo sentido de raciocínio. Vendi a prazo, por exemplo, quais são esses prazos aí? 30 dias, 60 dias, 90 dias, né? E prazo médio de pagamento ao fornecedor. Eu volto naquela máxima lá atrás. Endividar não é o problema é você não gerenciar essa dívida. Então, olha, se você tem um prazo médio de recebimento maior que o prazo médio de pagamento ao fornecedor, você está lascado. Né? Você vai ter que ter uma folga, você vai ter que ter recursos, é o famoso capital de giro, né, que a turma fala, né? Para poder cobrir esse buraco. E esse dinheiro só pode vir de que forma? Ou você faz empréstimo, ou você fez uma poupançazinha, né, porque a empresa foi gerando lucro, você tem uma poupançazinha para poder cobrir esses buracos, né? Ou o acionista, o dono, coloca dinheiro. Né? Então, isso está acontecendo demais nas empresas por causa do fechamento, né? Então, às vezes a pessoa tem um comércio, mas tem um emprego fixo. Então, ele vai pagando aquelas despesas que não tem como não pagar, né, para poder tentar ver até onde que vai essa pandemia e o fechamento aí do lockdown aí meio indireto, né, que a gente está vivendo, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Os índices ciclos também está lá no material, né, então verificou-se que se pode mensurar os ciclos de duração de cada um dos principais índices de capital de giro, vide, e fontes operacionais, vide, passivo circulante. Assim, pode-se atuar no sentido de otimizar esses prazos. No entanto, os prazos médios apresentados anteriormente, né, esses aqui, prazo médio de pagamento de fornecedor, prazo médio de estoque, possui uma clara relação entre si, que pode ser visualizada no gráfico a seguir. Não está aqui. Portanto, é possível ir além dessa análise e estabelecer alguns ciclos da operação da empresa. Então, você tem o ciclo
econômico, o ciclo de caixa e o ciclo operacional. Já acabou aqui, deixa eu só buscar lá no material, para isso aqui ficar claro. Só um minutinho. Apareceu aí, gente? Sim. Tá, então lá no slide eu falei, né? Conforme o gráfico, né? Então é isso aqui, ó. Coloquei tudo, isso aí é clássico, né? Todos no mesmo plano, tá vendo? Então, o ciclo econômico, né, entre a compra do produto e a venda do produto. Comprou, vendeu. Então, você tem um ciclo econômico. O econômico está relacionado a ganho, confrontando com o gasto. Então, aqui no ciclo econômico, o resultado disso ou é lucro ou é prejuízo, né? Você tem o ciclo financeiro, que é o momento que você pagou o fornecedor e o momento que você vendeu o produto que você comprou daquele fornecedor. Então, eu comprei 50 sacas de arroz para vender no meu supermercadinho. Aí, você pagou. Aí, até você vender todo aquele estoque, levou lá um mês e pouco. Então, esse tempo aqui a gente chama de ciclo financeiro. O ciclo operacional envolve desde quando você comprou o produto até quando você recebeu a venda desse produto. A gente chama de ciclo operacional. Então, cada negócio tem um ciclo operacional. Então, o que a gente tem mais em comum, que é o comércio e tudo, que encaixa muito bem, então, o ciclo operacional do comércio, de grande parte dos serviços, ele coincide com o período contábil, que é 30 dias, mensal. Um ciclo operacional da padaria, do supermercado, de um escritório de advocacia, de escritório de contabilidade, enfim, grande parte do que vem à mente aqui de tipo de empresa vai ter um ciclo operacional semelhante a 30 dias. Bom, tem diferença, esse ciclo operacional, então, você está falando, né, não é igual para todo mundo? Não, não. Por exemplo, usina de produção de álcool, açúcar, o que for. O ciclo da operação deles não coincide com o exercício social, por exemplo, dessas outras empresas. Por quê? Por exemplo, dessas outras empresas você consegue fechar mensalmente, anualmente, 365 dias, fecha o balanço no final do ano, que é o que vocês aprenderam, né? No caso desse exemplo que eu estou dando, o balanço deles não fecha de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Por quê? Porque tem a questão do envolvimento da natureza, né? Você planta a cana, não é... Você plantou a cana, cresce aí cana, dia 1º de janeiro até 30 de janeiro, porque depois, no mês de fevereiro, eu vou cortar o C, depois eu vou fazer o álcool, e até o final do ano eu vendo tudo, etc. Não. Então, período das chuvas, etc. Então, o ciclo operacional de uma usina de álcool é de março a março do ano seguinte, entenderam? O ciclo operacional de uma empresa que produz navio. Ora, transcende um ano, né? Você não faz um navio em 6 meses, em 12 meses, então... Só que esse exemplo de operação de
mensal 30 a 30 dias ou anual de 365 dias, encaixa perfeitamente na grande maioria dos tipos de negócio que a gente tem, exceto esses casos que eu estou falando, é só para ilustrar aí o que a gente está falando. Beleza, gente? E aí o resto é só aplicação de fórmula, né? Então aqui a gente tem aqui os PME, prazo médio de giro de estoque, né? Prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Beleza? Lembrando que... Vou voltar aqui. Nós paramos aqui, né? Certo? Vocês estão vendo aí? Voltei nos slides. Certo. Então, aqui por último, é o que a gente tem de atividade para vocês fazerem, né? Então, a gente tem aí um questionário, valendo 14 pontos. Vocês podem mandar ele até domingo, né? 11 é domingo, né? Coloquei, aqui tá errado, tá, gente? Até a próxima quinta-feira tá errado esse trânsito. Apaga esse aqui. 4. A realização dessa atividade conta com presença, né? E tem um fórum cujo tema está lá também na plataforma. Né? Aí vocês têm que discutir esse tema. E é isso. Dúvidas, comentários, estou à disposição. Ô, Ederson, boa noite. Boa noite, Vanessa. O fórum eu não entendi. Fazer só um comentário? Como é que é? Eu não entendi. Você entendeu, é isso mesmo. É só um comentário? Isso. Levanta uma discussão, pode ser uma dúvida, entendeu? Ah, tá. Tá ok, então. Obrigada. Ô, Ederson, parece que ele não está aberto, não. Você vai abrir ele depois da aula? Olha, se ele não está aberto... Até é bom o pessoal confirmar, porque para... Confirma para mim, gente, enquanto isso eu vou olhando aqui. Vocês estão falando sobre questionário? Não, o fórum. Alô? Gente? Assim, vou olhar ele aqui. Olha ele aí que eu tô olhando aqui na retaguarda, que aí... Ô, professor, meu também não está aberto ainda, não. Vocês estão com ele aberto aí, gente? Sim. Tá, então peraí. O fórum não está aberto, não. Professor. E o questionário tá? Falando assim, você não pode criar uma discussão porque você não é membro de nenhum grupo. O questionário está aberto, o fórum não. Olha para mim aí agora o fórum, por favor. Peraí, deixa eu mexer no negocinho aqui. Aí. Agora tá ok. Tá ok? Para mim, sim. Para mim também Mais abriu alguém aqui. Ah, tá. Eu mexi no negocinho aqui. Aqui também o meu tá tranquilo. Tá tranquilo, né? E o questionário tá tranquilo também, né? Tá sim. Tá, ótimo. Muito bem. Estamos resolvidos, né? O que mais, gente? Tranquilo? Ô, Ederson, Oi. eu queria só saber se há essa possibilidade da entrega do questionário ser na segunda, o fechamento dele, ao invés de ser no domingo, colocar para segunda, não poderia, não? Pode, mas o problema é que segunda você já vai entrar no outro, no outro módulo, né? Você vai embolar. Entendeu? Não, é só entregar, porque às vezes a gente responde e deixa aberto, é o que eu faço às vezes, né? Porque às vezes eu volto lá, não tenho tempo e tal, e aí podendo entregar na segunda, para mim seria mais fácil, no domingo é mais complicado, porque a família toda está em casa, aí é a bagunça, e não dá para mim estudar melhor, não. E na segunda todo mundo está
tá caçando rumo para lá, e para mim fica mais fácil. Não, Se houvesse olha, essa possibilidade. ó, vou ser sincero com você, viu? A gente tem tempo até demais, né? De segunda, terça, quarta, quinta, mas eu posso alterar, não tem problema. Beleza? Beleza, então, obrigada, Ederson. Nada. E eu entrei um pouquinho atrasado. O que é pra gente fazer nesse fórum mesmo? Olha, tem um tema lá que você vai ver lá na própria plataforma, né? Foi que até a Vanessa perguntou, né, Vanessa? Sim. Então você vai pegar aquele tema e vai discutir aquele tema, levantar uma propositura, entendeu? Fazer um questionamento em cima, confirmar, concordar, discordar. Ah, sim. Aí a gente pode trazer a frase de, por exemplo, alguma pessoa que conhece sobre o assunto, né? Uma pessoa da finanças, por exemplo, e discutir sobre essa frase, trazer Sim. nosso comentário. Fazer o seu comentário baseado em algum outro autor, né? Alguma outra posição. E a questão é a gente levantar discussões. Vocês mesmos podem comentar os comentários dos colegas. Por isso que chama fórum, né? A gente tem um tema e a gente discute em cima desse tema. Entendeu? Eu entendi. Muito obrigado. Concordando, discordando, trazendo novos elementos, né, para aquele tema, desenvolvendo ele. Certo? Certo. Ô, Ederson, Oi, Karina. deixa eu voltar só uma questão da matéria aqui, por favor, porque eu reli aqui, mas ainda não ficou claro para mim a questão da liquidez seca. Eu não consegui entender assim, muito bem a diferença entre a liquidez seca e a liquidez corrente. Tem como você me explicar? Só a seca novamente, por favor? Tem. Isso aí é bom quando você está no quadro, né? Que aí você coloca números, né? Aí você vai ver isso com mais tranquilidade. Mas vamos para o mundo verbalítico, né? Então, a liquidez seca é como se fosse uma subfórmula da liquidez corrente, como se fosse uma variável. Então, o que é a liquidez corrente? Ó, você está com papel aí? Sim, estou escrevendo. Então, olha só, põe liquidez seca igual a, vamos chutar um número aqui, ó, 100 sobre 50, certo? Quanto? Desculpa, picou aqui a ligação. 100 dividido por 50. 50. Vai dar, não vai? Uhum. Beleza. Então, quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida, eu tenho R$2 para pagar. Certo? Certo. O que é o 100? O 100, você foi lá no balanço, pegou lá o 100, liquidez seca é o quê? A fórmula é o quê? Ativo circulante sobre passivo circulante. Isso. Então, esse 100 é todo o ativo circulante que eu peguei lá, e o passivo circulante é todo o passivo que eu peguei lá no balanço também. Ok? Uhum. Então, suponhamos que nesse balanço que você pegou, o ativo circulante tem lá caixa, banco e estoque. Ok. O caixa, vou chutar aqui, os 30 mil. O banco, uns 45 mil. E o estoque, 25 mil. Ok? Ok. Aí é o 100 lá. O passivo circulante, fornecedores, só para ficar curto, né? 30 mil. Salários a pagar 20 mil. Não bateu lá com 50 mil? Sim. Pronto. O que é a liquidez seca? Liquidez seca, a fórmula dela, né? É o que é? Ativo circulante menos estoque. Uhum. Sobre aquele mesmo passivo circulante. Ok? Ok. Então, você vai substituir lá. Eu te dei o detalhamento, né? O ativo circulante será o quê? Os 45, os 30 mais os 30,45. mais os 25, não é? Sim. Então, 100. Aí tá mandando você tirar o estoque. Sim. Tira E os 25. 25. 75. Continua lá. 50 lá embaixo, não é? Sim.
Então, aí você faz essa conta. Então, olha lá, 75, a gente Dividido por 50? 75 mil dividido por 50 mil, né? Isso, 1,5. 1,5, tá vendo? Sim. Então, o que é isso? A liquidez corrente estava R$2, não é? Tava. Aí, quando você fez a liquidez seca, caiu para 1,50, não foi? Sim. Qual foi o motivo que caiu esse índice? É isso que eu quero saber, tô brincando. Não, você não tirou o estoque? Tirei o estoque. Então, meu estoque equivale a 1,5 ou a 50? A 50, né? Ponto 50, não é isso? Sim, entendi agora. Então, aí, gerencialmente, o que quer dizer? Olha, se eu considerar o estoque, aí eu estou falando da liquidez corrente, né? Aham. Esse índice está falando que é 2, né? Sim. Mas é igual a vacina, né? A vacina é boa e tudo, mas ela é o quê mesmo? 50%, né? É. 50% de efetividade é diferente de 95% de efetividade, não é? Sim. As duas fazem o mesmo efeito, porém, uma melhor que a outra. Um indicador é melhor que o outro, né? Então, Sim. aqui, a liquidez corrente está falando 2. Mas aí, quando você vai apurar, opa, esse 2 aí, né? Na verdade, eu dependo significativamente de estoque. Entendi. Então, a liquidez seca diz assim, quanto que o meu estoque tem importância na minha empresa. Por exemplo, nesse caso aqui, ela tem 25% de importância dentro dos meus 100 total. Isso, é isso aí. Como ainda ficou, mesmo você tirando o estoque acima de 1, Uhum. você aprendeu índice de liquidez acima de 1 é bom, não é? Sim, exatamente. Então, nesse exemplo aqui, caiu de 2 para 1,5, né? Digamos assim, ficou menos pior, né? Agora, imagina se fosse, a liquidez corrente fosse 1,50 e a liquidez seca, tirando o estoque, fosse 0,90. Ah, entendi. Aí, no caso, o seu estoque está mais que 50%, né? Exatamente, ou seja, você depende bem do estoque, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Então, Perfeito, Edson. Obrigada, viu? então o estoque é para você ver o peso daquela conta naquele índice, se ele é muito importante ou se ele é pouco importante, entendeu? Entendi sim. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? Então tá bom. Se não há dúvida, há dívidas, né? Qualquer coisa, já passei nos contatos, tá? Estou à disposição. Uma boa noite para todos e todas. Tá bom, boa noite. Obrigada, boa noite, Ederson. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada.